noite, que a paz do Senhor nosso Deus esteja ocupando o coração de cada um de vocês. Nós temos um assunto, bastante abrangente desse livro de Jó, E, bem da verdade, essa amplitude desse tema, nos faz crescer de forma tremenda espiritualmente, porque são detalhes, que nos levam a ser fortalecido na fé. Então é muito importante, você falar assim, poxa, mas ele é extenso esse livro. Ele é um livro extenso, ele é um livro importante, ele é um livro de crescimento espiritual, ele é um livro que nos impulsiona, na direção, do fortalecimento da fé. Então ele é um livro importante. Claro, evidente, todos os livros da Bíblia são muito importantes, mas na atual circunstância em que nós estamos vivendo, na atual circunstância, dos nossos dias, esse livro é muito importante. Então, eu acho que foi por isso, eu entendo que foi por isso que o reverendo Fernando colocou o estudo do livro de Jó, visto que nós atravessamos um período muito difícil, dos tempos por causa dessa pandemia. Então acredito que seja isso. Esse livro nos fortalece. Você que está acompanhando a Escola de Sabedoria sabe muito bem, do quanto este livro contribui para o seu fortalecimento, tanto na fé, quanto na certeza do que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Mas antes mesmo de começar o estudo de hoje, porque hoje nós vamos falar, do lamento de Jó. Vamos falar do lamento de Jó, isso é muito importante. Mas antes de começar, vamos pedir a Deus, para que nos abençoe, que nos cubra de proteção e bênção, e que nos direcione, para que a gente venha fazer aquilo que não é da nossa vontade, mas sim da vontade de Deus, porque estamos aqui para ser usado por Ele, para ser um instrumento dele. Então vamos orar e pedir a Deus, essa proteção maravilhosa. Divino, soberano e grandioso Deus, queremos te pedir, nesse momento especial, em que estamos aqui, para falar desse livro importante, do qual o Senhor, nos fortalece, o Senhor nos enche, de certeza de que o mais importante para nós é a fé e a certeza do que o Senhor é capaz de fazer na vida de cada um de nós. Nós queremos que o Senhor derrame a unção da paz, da prosperidade, da felicidade, sobre a bênção da saúde e a unção da vitória sobre todos aqueles que estão aqui participando neste momento desta aula e sobre todos aqueles que não puderam estar nos acompanhando, mas que são também importantes, que também precisam receber a sua bênção maravilhosa. Nós queremos pedir a sua direção, a sua unção, a sua proteção e que o Senhor Pai nos use à sua maneira. É o que nós te pedimos e que nós te agradecemos nesse momento especial e nesse nome precioso de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. A gente tem um texto que a gente sempre, nos temas, na abertura dos temas, tem sempre um termo que a gente usa como texto-aula, como texto básico. E a gente usa nesse início de aula, o livro de Jó, o capítulo 3, versículo 24, que diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Misericórdia, porque antes de tudo aquilo que possa fortalecer ele, que possa alimentar, vinha o suspiro, de todo aquele momento, tenebroso, aquele momento difícil, que ele passava. E tem sobre
sobre isso uma verdade, né? Uma verdade prática. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Tá? Você já passou, eu já passei, nós já passamos, né, por momentos extremamente difíceis. Né? Mas eu tenho aprendido que a partir do momento que eu venho crescendo espiritualmente, eu vou entendendo, né, que esse sofrimento vai ter um final, que esse sofrimento vai ser abençoado, vai ser fortalecido, vai ser nos liberto através do agir de Deus. Então nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Nós precisamos entender, né, que Deus está no controle de tudo, que Deus entende, conhece e sabe de cada uma das nossas situações, de cada um dos momentos difíceis que passamos por Ele. Né? Às vezes Ele, no meu entender, Ele permite até que se estenda um pouco esse sofrimento, para que possamos valorizar aquilo que precisamos fazer para nos manter no caminho dele. Né? Então, um objetivo, nós temos um objetivo, né, um objetivo geral de tudo isso, que é explicar que Jó é humano. E como tal, tinha todo o direito de extravar, né, seus sofrimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Deus entendia com certeza a situação dele. Né? Deus sabia que Jó atravessava momentos difíceis, sofrimentos, né? A angústia, Deus sabia disso. Mas Deus não podia intervir nisso, porque senão ele iria macular, né, o entendimento e a impressão de Satanás. Então o que ele fez? Deus sabia, mas ele tinha que deixar que isso continuasse, né, que isso desse seguimento, né, para que ele pudesse vencer, né, vencer de forma autoritária, né, tudo aquilo que o diabo queria obter nesse sofrimento. Então, olha, nós temos objetivos específicos. Né? Abaixo dos objetivos específicos refere-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1 com seus respectivos subtópicos. Esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape, né? Aclarar o desejo de Jó em ser um abortivo, perdoar, né, que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. Né? E é isso. E a gente às vezes, né, nesse tempo de passagem nosso na Terra, existe sempre um momento, né, em que a gente que nós vamos nos encontrar, né, numa situação tão difícil, né, que às vezes chega a passar pelos nossos pensamentos de que Deus está distante da gente, mas não é assim. Né? Às vezes, né, a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos, né, de sofrimento, até mesmo, né, que Deus esteja ali no controle daquilo, esteja naquele controle momentâneo, mas Ele às vezes não nos alivia de imediato, né, porque aquilo tem um fundamento, aquilo tem um direcionamento, aquilo tem um ponto a ser atingido, entendeu? Mas mesmo naquele momento, você quer que, às vezes, buscar uma solução rápida e achar que, né, Deus, no seu agir, né, tem que ter uma solução imediata, né, mas essa não é a maneira com que Deus age. Né?
o que nós precisamos ter, né, indiscutivelmente, é a certeza de que Deus está no controle. Precisamos trazer sempre para o nosso coração, para o nosso entendimento, né, que Deus está no controle. Essa fé nós nunca podemos perder, porque se nós perdermos essa fé, quem vai assumir, né, esse posto de derrota, esse posto de não conseguirmos atingir os nossos objetivos, né, que é encontrar uma solução para o problema, vai ser o diabo. Satanás, ele não perde a oportunidade. E aí, automaticamente, ele vai querer assumir, né, essa posição. Então, nós não podemos, de forma alguma, perder a fé. Nós precisamos acreditar sempre, sempre, sempre que Deus está no controle. Né? E aí, interagindo, vamos interagir, né, sobre esse tema. A lição dessa semana esclarece que Jó desejou intensamente a morte. Ele sofria tanto, ele estava tão desesperado, né? Não que ele perdesse a fé, mas aqui não faço ideia, né? Aquela lepra, né? Aquela arelia de ter que estar sempre raspando a pele com caco de pera, aquilo devia ser um troço, né, tremendamente doloroso. Então, o cara chegou ao ponto, né, de ele ter toda a fé, mas chegou ao ponto dele pedir a Deus que ele desejava a morte. Né? E aí, ao desejá-la, o patriarca tem como objetivo dar fim ao ciclo de sofrimento que Satanás lhe impôs. Constataremos nessa lição que, apesar de ele desejar morte, não buscou o suicídio. Nesse aspecto, a vida de Jó nos passa uma mensagem muito importante. Mostra-nos que, mesmo diante do mais terrível sofrimento, o patriarca não ousou, né, entrar numa jurisdição que pertence somente a Deus. Nossa, isso é tremendo, né? Às vezes a gente vê coisas que a gente não consegue entender, né? Que absurdos, né? Pessoas conseguem fazer, né, com a sua própria vida, né? Essa tentativa absurda de suicídio, né, é a falta de fé, é a falta de certeza de que Deus está no controle, né? E quem toma conta da situação de uma forma total é Satanás. Isso é discutível. Né? Você fala assim, puxa vida, uma pessoa entrou na frente de um trem e foi dilacerada de forma cruel. Né? Como é que isso pode acontecer? É claro e evidente, né, que essa pessoa perdeu o que há de mais importante nela, o que há de mais importante em nós, que é a fé. Perdeu, né, a certeza e a credibilidade de que Deus está no controle das coisas. Né? Perdeu a confiança no que há de mais importante na nossa vida nos dias de hoje, né? Que é a presença desse Deus que não nos permite que nós façamos, né, aquilo que é prejudicial à nossa vida, né, aos nossos, às pessoas próximas de nós, que estão ao nosso redor, os nossos filhos, né, que nada possamos fazer de ruim, né, que possa ser prejudicial à nossa vida, ao nosso lar, ao nosso dia a dia, né, e às pessoas que amamos. Então é importante demais. Eu tenho por mim que é de fundamental importância, né, dentro da nossa igreja, que possamos estar sempre em estudo, estar sempre buscando conhecimento da palavra de Deus, estar sempre entendendo o que Deus quer nos falar através da Bíblia, né, para a gente não perder, né, a oportunidade
de estar próximo de Deus sempre. Então a gente lendo, né? Você vê esse livro de Jó fabuloso, que nos mostra que tamanha importância tem a fé na nossa vida, que tamanha importância tem a certeza e a credibilidade de que Deus, né, está no controle de todas as coisas, que está no controle de tudo aquilo que nós buscamos, de tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, isso é muito importante. O estudo bíblico, né, ele é o fortalecimento, né, ele é o nosso alimento, ele é o elixir mais importante, né, da nossa fé, da nossa certeza, da nossa busca, né, das nossas orações, dos momentos mais importantes da nossa vida, que é a única forma que nós temos com certeza de chegar ao coração de Deus, é através da oração. Podemos deixar de orar nunca. Então o estudo, ele é fundamental, o estudo é essencial, né? O nosso povo carece por falta de conhecimento. E vocês há de convir comigo que dentre toda essa situação pela qual não só o Brasil, mas o mundo, né, passa por ela, tem sido afetado, né, com esse vírus, dessa pandemia, né, muitas das pessoas, né, que passaram por momentos de sofrimento, né, ou até mesmo partiram por conta desse vírus, né, perdeu um pouco da fé. Eu tenho visto, né, que em alguns momentos, né, esse vírus tem servido até de desculpa para que possamos nos aconchegar aos braços de Deus. Ah, você vai na igreja hoje? Não. Ah, não vou esperar essa pandemia passar. Né? Ah, você vai hoje lá, tem um culto hoje de libertação, você não vai lá na igreja? Não, eu não vou hoje não. Eu não vou não. Eu vou esperar um pouquinho, né, para ver se essa situação melhora. Falta de fé. Se você se precaver, se você se prevenir, se você se proteger da maneira correta, né, esse vírus nunca vai te pegar. Eu tenho dito que tem pessoas que se preocuparam, se apegaram tanto ao perigo desse vírus, né, que acabou pegando eles. Né, eu tenho meu filho mais velho, ele chegava em casa, parava na porta e tirava a roupa toda para entrar dentro de casa. E ele pegou esse vírus. Ficou de quarentena. E eu, que tenho que tomo conta, gerencio essa loja de bateria no centro da cidade, né, só parei naquela semana que foi necessário. Eu continuei. E graças a esse maravilhoso Deus, pelo qual eu sirvo, né, e vou servir até o final da minha vida, eu não peguei. Estou aqui. Já tomei as 2 doses de vacina, né, e estou aqui, porque eu creio, né, nesse Deus maravilhoso. Eu creio que Ele está no controle de tudo. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai para um final em tudo isso, como você também tem. Né? Ele indiretamente nos transmite a importante mensagem de que o único que pode decidir acerca do início e do fim da vida é o Deus Altíssimo. Você tem certeza disso? Eu também. Eu tenho certeza, né, que o final dos nossos tempos aqui nesta terra, tá, está única e diretamente sob o controle de Deus. Não adianta, né, você dizer para mim que você consegue colocar fim naquilo que Deus está controlando. Você não consegue controlar. Quem tem esse controle é Deus. Né? Nosso tempo de passagem aqui na Terra, né, somente Deus sabe. Somente o controle de Deus, somente através do controle dele que isso acontece. Né? Nós não temos, eu já falei isso aqui várias vezes, né, e vou falar mais uma vez, eu tenho por mim que nós chegamos aqui na Terra,
e ocupamos um lugar numa fila, da qual nós não temos, né, condições e nem livre-arbítrio para trocar de posição em momento algum. Né? E a gente vai seguindo nessa fila durante toda a passagem nossa aqui na Terra. Mas existe um momento nessa fila em que nós deixamos esta Terra. Tá? E essa posição só Deus sabe a qual todos nós ocupamos. Né? Você vê que tem pessoas, tem bebês, né, que morrem no ventre da mãe. A posição da fila deles, né, era lá. Tem pessoas que acontecem coisas absurdas, né, e continuam vivas. Né, desastres que a gente vê, coisas estrondosas que acontecem, a pessoa não morre. Você fala, puxa vida, como é que essa pessoa não morreu? O momento dela naquela fila não era específico para ela partir dessa terra. Porque se fosse, ela teria ido. Então é dessa forma. Né? E vamos dar sequência aqui. Bom, vamos fazer uma introdução aqui. Na lição anterior, nós vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele, de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Né? Por que não nasci gordo? Por que ainda continuo vivendo? Nessa lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Percebemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa da sua morte. Pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Né? Tem um ponto central, o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. O primeiro lamento de Jó, por que nasci? Olha bem, por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Este questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. Né? No Salmo 130, no capítulo 130 de Salmos, versículo 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sofrimentos diante de seus conflitos. Lá em Jeremias, no capítulo 20, dos versículos 14 ao 18, você pode ver isso. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho, sem lamentar diante da dor. Né? Olha só. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Né? Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Né? Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Olha que coisa tremenda, gente, misericórdia. É muito profundo, né, esse livro de Jó. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo? Né? Tanto você quanto eu passamos por esse momento. Tanto você quanto eu, né, já passamos por uma situação em que a gente
né, vem a insinuar assim, eu gostaria que isso nunca mais fosse lembrado. Né? Esse dia para mim, ele tem que ser apagado da minha vida. Ou que esse dia fique, né, enterrado no passado, que eu não me lembre dele nunca mais. Né? Existe sempre, nesse grande tempo de passagem, né, um momento em que a gente não quer mais se lembrar dele. Né? Isso é muito importante, isso acontece mesmo. Que em vez da ordem viesse o caos. Olha bem, mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que desta forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido, no lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento. O patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem o caos. Dessa dor, em vez da ordem o caos, desse raciocínio, Jó menciona a imagem do levita, né? Este famoso e assombroso animal marinho, Leviatã, quer dizer, né? Desse raciocínio, Jó menciona a imagem de Leviatã. Esse famoso e assombroso animal marinho, né, simboliza o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Fora de série, né? Síntese do tópico 1. O primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia que nasceu, né? E o subsídio didático e pedagógico, né, para introduzir esta lição, apresenta os 3 pontos que foram seu eixo estrutural, ou seja, os 3 lamentos de Jó. O primeiro, né, eu já falei aqui, é porque nasci. O segundo, porque não nasci morto, né? E o terceiro, porque continuo vivo. Esses foram os 3 lamentos de Jó. A gente mostra essas 3 perguntas, né, que representam toda a angústia que se abateu sobre a alma de Jó, por meio dos eventos que marcaram sua tragédia familiar, econômica e pessoal. Tais perguntas podem sinalizar o grau de estresse do patriarca, bem como do ser humano diante de um grande caos. Os lamentos de Jó são a expressão da dor humana diante do sofrimento. No tópico 2, segundo o lamento de Jó, porque não nasci morto, né? Descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para esse nascer morto, teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o sofrimento. O que Jó podia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos, né? Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz, né? Livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento de não existência. Ele está convencido de que se não tivesse setor
se não tivesse se retornado, se tornado um ser, nada disso teria acontecido. Ele desejava ter sido como um natimorto, né? Natimorto, um feto que nunca viu a luz. É muito importante, né, que a gente veja nesse contexto, né, que esses lamentos de Jó, né, foram todos eles aconteceram em vista dos seus sofrimentos, que devem ter sido misericórdia. Eu fico pensando, deve ter sido doloroso, né, por tudo que ele passou. A palavra hebraica, né, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes, no capítulo 6, versículo 3, e Salmo, no capítulo 58, versículo 8. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro, para os que morreram, cessara mais angústia e tribulações da vida presente, né? Uma realidade para o cristão, né? O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas está no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 e 12, tem esse registro. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. Está lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Né? Então, é muito interessante dizer, né, nesse tópico 2, que em momento algum, né, isso dá uma vazão de entendimento, né, da possibilidade de se fazer um aborto. Não, sem sombra de dúvida, não é. Vamos dizer assim, essa leva de interpretação em cima, né, dessa síntese, né, de que Jó preferia, depois de tanto sofrimento, de tanta angústia, né, ele preferia ser um feto morto. Ele não deu a vazão em momento algum, né, a possibilidade, né, da legitimidade do aborto, nada disso. Ele desejou ser um feto morto, né, para não passar por todo esse sofrimento. Né, e a síntese né, do tópico 2 o segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado morto. Né? E o desejo dele foi esse. O desejo é que a mãe dele tivesse abortado ele e ele já, em vez de nascer vivo, já nascesse morto, devido ao tamanho do sofrimento. Esse era o desejo dele. Essa era a síntese desse tópico. Né? Fazendo um subsídio bíblico e pedagógico, né, dessa parte, por não haver a possibilidade de voltar atrás do tempo e cancelar os acontecimentos que levaram ao seu nascimento, Jó volta-se para a fase seguinte do seu lamento. Por que não morri, né, eu desde a madre? Por que não morri eu desde a madre, desde o feto, né, na barriga de sua mãe? Muitos bebês nascem mortos, né? Porque ele não teve a sorte de um deles. Os joelhos, né, da parteira e os peitos, né, de sua mãe deveriam ter falhado em preservar a criança recém-nascida. Se a morte tivesse sido o seu destino, logo no início, então as suas maiores esperanças teriam sido alcançadas, né? Havia muito tempo, então haveria repouso para mim. Né? Entre os versículos 14 e 19, há observações acerca do fato de que todos os homens são iguais diante da morte. Os reis, os ricos, né,
no capítulo 14, no capítulo 15, capítulo 17, os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados, né? Moffat interpreta o pensamento dos lugares assolados como reis, né, que constroem pirâmides para si mesmo. Os presos não são mais incomodados por eles que os oprimam, né? O mesmo os escravos estão livres de seu senhor. Em seu desespero, Jó pode apenas esperar pelo alívio que a morte poderia lhe trazer, né? E no tópico 3, né, que fala do lamento de Jó, né? Por que continuo vivo? Né? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta, né? No capítulo 3, versículo 20, ele diz: por que se dá a luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo? Né? As outras perguntas estão em Jó, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 16. A palavra hebraica Amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribuída pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável, né? E essa pergunta que Jó faz, né, se vale a pena viver, justamente devido ao tamanho do sofrimento, de todo o sofrimento que ele passou por ele, né? Aí ele simulou, né, essa pergunta a si mesmo: será que vale a pena viver e passar por tudo que eu passei? Né? Mas ele, com certeza absoluta, mas no final do livro de Jó, ele entende, né, todo o propósito de Deus na vida dele. Ele entende, né, que tudo aquilo que ele estava passando, né, era o propósito de Deus, né, para que tudo acontecesse daquela forma. Porque somente daquela forma Deus ia conseguir mostrar para o diabo a sua soberania. Ele só mostrou a soberania dele, né, devido a toda a etapa, né, que o Jó passou por ela. Mas Jó, no final do livro dele, ele entende, né, por que ele teve que passar por tudo aquilo. E ele entende a importância que ele teve, né, para Deus. Então ele entende isso dessa forma, né? A síntese do tópico 3, o terceiro, não, aí eu estou aqui, deixa eu ver, eu estou aqui ainda, sem o favor de Deus, né, que é o 2. Jó novamente volta a indagar: por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus o encobriu? Né? Lá no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 33, tem esse ressalto. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz a vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado paradoxo, né? Pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento, né? Um caminho de sabedoria e maturidade no ponto 3. Olha bem, muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa de sofrimento, e como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto,
onde Cristo vive, né? Nele podemos manter o equilíbrio e confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Na síntese do tópico 3, né, o terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Um subsídio teológico, né? Jó veio à luz, ele foi trazido à vida, né? Jó estava perdido e Deus o encobriu. Tudo isso ocorre contra a sua vontade, ou, pelo menos, sem que ele tenha alguma oportunidade de escolha. Em sua miséria, ele espera a morte. A morte seria como tesouro, ocultos a serem procurados, ou algo de que ele poderia se alegrar, né, sobremaneira. Mas mesmo isso é negado a Jó. Moffat interpreta a primeira parte do versículo 23, né, porque Deus dá a luz a um homem que está no fim de suas forças, né? A miséria de Jó se tornou tão desmedida que seus gemidos, expressão de agonia, né, se derramaram como água em uma corrente vasta e interrupta. A sua vida tornou-se tão difícil que tudo que ele precisa fazer é temer por mais agonia. E isso de fato acontece. O sofrimento de Jó não tinha fim. Ele não teve qualquer oportunidade para experimentar descanso, sossego e repouso. Veio sobre ele, sobre mim, a perturbação, né? Pode ser traduzido apropriadamente como a perturbação vem continuamente. Bom, estamos chegando no finalzinho aqui, né? A gente, nesse tópico do lamento de Jó, né, nós chegamos a uma conclusão, né, sobre esse lamento, sobre essas três partes, né, importantes que nós falamos aqui. Nessa lição, vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Olha só, isso é tremendo. Veja bem, devido a todo o sofrimento que Jó passou, né, através desse lamento, a gente pode ver que em momento algum, né, ele culpou Deus de alguma coisa, em momento algum, né, ele amaldiçoou a Deus, né, culpando de tudo aquilo que ele passou. Ele simplesmente aceitou tudo de forma natural, porque Jó tinha uma coisa muito importante no coração dele, que falta, né, na maioria dos corações daqueles que amam a Deus, que é a fé. A fé que Jó tinha era uma fé genuína, e ele tinha certeza absoluta, né, que tudo aquilo que ele estava passando ia ter um final. E chegou a pensar que mesmo debaixo de todas as lamentações de Jó, devido ao sofrimento final dele, né, ele sabia que alguma coisa de muito importante Deus ia fazer na vida dele. Porque ele era um homem de fé. Então ele tinha certeza disso. Então, todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. E o lamento de um corpo ferido e de uma alma que mesmo amando a Deus se derrama em angústia, né? E isso é natural. É natural porque você passou por isso, eu passei por isso, né? E muitas das pessoas que fazem parte da nossa família evangélica, passam por isso, né? Tem hora que você acha, né, que Deus te abandonou, porque alguma coisa de muito ruim está acontecendo na sua vida. Mas o que você não pode perder de forma alguma é a fé e a certeza de que esse Deus maravilhoso está no controle de tudo. Se você perder essa fé, se você perder esse entendimento, se você perder essa certeza, automaticamente, né, Satanás vai se ocupar dessa oportunidade. E ele vai entrar de sola
E aí, automaticamente, você vai naufragar. Né? Não pode perder. A sua fé, ela tem que ser, né? Você tem que manter ela de forma inabalável. Os acontecimentos, as atribulações, elas vão acontecer. Deus fala que não ia ser fácil. Ele falou que nós íamos passar por momentos de dificuldade. Né? Então, nós precisamos iniciar isso. Essa pandemia, né, ela trouxe momentos de angústia, de sofrimento, né? Momentos em que a gente passou, né, que a gente sentiu que algo de tenebroso e ruim ia acontecer na nossa vida, mas eu tenho certeza absoluta que ao dobrar o joelho, né, ao buscar a presença de Deus, ao buscar a proteção de Deus, ao buscar, ao tentar alcançar a certeza de que Deus estava no controle, muita coisa mudou. E a gente tem certeza absoluta, né, de que somos vitoriosos em Cristo Jesus. E que as coisas vão mudar, e as coisas vão melhorar, né, e que nós vamos voltar a fazer parte, né, de nossa família, dentro de nossos templos, nossas igrejas, né, em busca das bênçãos de Deus em nossa vida, porque temos que reconhecer e aceitar que esse é o único caminho. E a gente não tem, né, que duvidar disso nunca. Este é o caminho. Então aqui, ó, vamos refletir, você que está aí para finalizar, né, a respeito do lamento. Veja bem, eu gostaria que você pensasse, estudasse, né, entendesse assim. Não, a gente escolheu como o primeiro, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 dizem a respeito de quê? Olha lá, né? Nos 10 primeiros versículos do capítulo 3, lá no capítulo 3, olha os 3 primeiros versículos, né? E vê se você consegue entender, né? Eles dizem a respeito de quê? Aí eu vou te dar mais ou menos uma noção para que você não fique perdido. Os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Presta atenção lá. Por que nasci? Está dentro desses 3 versículos, né? Para você entender claramente. Às vezes eu estou falando aqui, às vezes eu falo muito rápido, porque a nossa aula tem tempo, né, de começar e de terminar, e às vezes não dá tempo da gente pausar alguma coisa. Mas eu estou te dando a direção, eu estou te dando, né, o parâmetro para você ir lá. Primeiro, né, vai lá nos 10 primeiros versículos do capítulo 3, né, e vê lá se é justamente isso que está dizendo. Se está falando, né, da pergunta de Jó, por que nasci? O 2, né, o que Jó amaldiçoou e por quê? Olha bem, vê se você vai entender o que Jó amaldiçoou e por quê. Vai lá para você se fortalecer, né? Porque às vezes eu falei muito rápido e você não entendeu. Eu vou te falar mais ou menos por alto, né? No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Ele preferiu o quê? Nunca ter nascido. Ele preferiu não ter nascido. Porque se ele não tivesse nascido, ele não passaria por tudo que ele passou. E aí você vai ver isso, né? Essa pergunta você vai ver ela mais ou menos dentro desse contexto. O que Jó amaldiçoou e por quê? Né? Tem um terceiro ponto que é: qual foi a observação dos intérpretes sobre o discurso de Jó a partir do versículo 11? Olha lá no versículo 11, né? E vê o que os intérpretes buscaram através desse discurso, né? Vou te dar um parâmetro. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar, né? E deixou de ser um amaldiçoador, né, para ser um reclamão. Ele passou a reclamar de tudo que ele estava sofrendo, né? E deixou esse lado amaldiçoador de lado. Então você vai ver mais ou menos isso para você se fortalecer também.
o 4, em que sentido a palavra miserável é usada? Vamos ver, esse miserável, como é que você acha que ela é usada? Vou te dar uma ajuda, né? É usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Entendeu? A vida é miserável, porque tudo aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Ele não tinha forças para fazer, né? Ele queria ser curado da lepra, ele queria que a lepra não acontecesse no corpo dele. Por isso ele se julgava um miserável, que ele não tinha como se livrar dessa lepra, né? E o 5, qual o significado da palavra caminho? Olha bem, qual o significado da palavra caminho dentro desse contexto? Vou te dar uma força. Refere-se ao caminho da sabedoria de Deus que conduz a vida. Olha que coisa fabulosa. Refere-se ao caminho da sabedoria de Deus que conduz a vida. É aí que entra esse caminho, né? A busca por esse caminho. Bom, passamos por mais essa parte, né? Por mais esse contexto do livro de Jó, né? Que é falado do lamento dele, né? Como é que ele se procedeu, né? Com essa parte miserável pela qual ele passou por ela, que com certeza absoluta estava debaixo do controle de Deus. Vamos ver, né, qual vai ser a próxima parte do estudo que o pastor Fernando vai passar para a gente. Eu espero, né, eu estou convicto de que você aprendeu muito, você cresceu, você entendeu, né, e você passou a se alimentar com tudo aquilo que Deus colocou no seu coração e no meu. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha entendido, né, o quanto é importante você acreditar e ter fé de que Deus está no controle de tudo, né? Vamos fazer uma oração em agradecimento, encerramento dessa aula, né? E vamos ver o que o pastor Fernando nos prepara para terça-feira que vem. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aqueles que estiveram com a gente durante esse período, né? E eu quero agradecer também por aqueles que não puderam por alguma situação em que ele tenha passado que ele não pode acompanhar. Mas não é nada difícil, porque quem não pôde acompanhar pode assistir através desse vídeo e crescer juntamente conosco, né, no conhecimento. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus pela vida da irmã, da esposa do Léo, a irmã, como é que ela chama? Creuza, né? A irmã Creuza, que está fazendo aniversário hoje. Vamos orar também, né, para Deus abençoar o casal, a Margarete e o esposo, né, que estão fazendo aniversário de casamento hoje, né? Vamos agradecer pela vida e pelo casal, o Beto e a Ilha, né? E vamos orar por eles e vamos colocar eles, né, debaixo da proteção e unção de Deus. Divino, soberano e maravilhoso Deus. Nesse momento especial que aqui estamos, né, de acordo com a sua vontade, com o seu querer, que com toda certeza nos usou em mais esta aula, queremos pedir a sua bênção, a sua unção, o Senhor derrame, Senhor, ao som da paz, da prosperidade, da felicidade, ao som da bonança, ao som da saúde, né? Sobre todas essas pessoas que aqui simulamos, o Beto, a Ilha, a irmã Creuza, né, que está fazendo aniversário hoje, né? E o casal, a irmã, como é o nome dela mesmo, Beto? Quem está fazendo aniversário hoje é Poxa, eu falei agora no início. Bom, Deus sabe que está no controle de tudo, né? A irmã Margarete e o esposo fazendo aniversário hoje. Que o Senhor, meu Deus, muito obrigado por ter me feito lembrar, por ter trazido a memória, né? Que o Senhor derrame também todas essas funções sobre eles. Que o Senhor
dê, né, passe para cada um deles, Pai, a saúde, derrama sobre eles a saúde que somente o Senhor tem esse poder maravilhoso de nos conceder, né, a saúde necessária para que possamos trilhar e vencer obstáculos, Pai, do dia a dia, que possamos viver o dobro, possamos comemorar a cada dia a data de aniversário, tanto de aniversário de vida, como também aniversários, né, de casamento e fortalecimento, Pai, pela pandemia, né, como o irmão Beto, a irmã Ilha passou por esse momento de sofrimento, nessa conturbado, que o Senhor venha, Pai, a intervir, que o Senhor venha a agir, que o Senhor venha se fazer presente na vida, na família, né, no lar, né, de todas essas pessoas que aqui nós anunciamos. Que o Senhor, meu Deus, nos leve de ida aos nossos lares, debaixo da sua proteção e unção, e que o Senhor nos dê uma noite abençoada e nos fortaleça, Pai, para que possamos vencer mais uma etapa, que será o dia vindouro, né? Nesta terra onde tudo foi o Senhor quem criou. Eu te peço, te agradeço, né? Não só hoje, mas para sempre, nesse nome precioso de Jesus. Amém. Boa noite e até terça-feira.